Bom, então no jogo se utiliza das mãos para poder escolher números, né? Jogar números que vão corresponder ao número de dedos mostrados. A questão é, quais eram os números que a gente poderia utilizar ao jogar o jogo de par ou ímpar? Ou, em outras palavras, quais são os números que podemos jogar? Alguém lembra aí quando jogou? Quais eram os números que podia jogar? Que corresponderiam, claro, aos dedos das mãos. Ninguém? 0 a 5. Então, todo mundo concorda que é 0 a 5? Alguém falou aí, ou de 0 a 10. Então, vamos analisar. Sempre joguei de 0 a 10. Alguém mais jogou de 0 a 10? 3 pessoas já mencionou aí que jogou de 0 a 10. Então, além dessa mãozinha que eu desenhei aqui, você podia usar a outra mão. Bom, eu desenhei, eu acho que é a esquerda, né? Então, você poderia jogar a direita também. Não sou canhoto, mas... Então, a gente podia jogar as duas mãos e os números, bom, quaisquer um de 0 até 10. Você poderia abrir todos os 10 dedos das mãos, pronto, você jogou o número 10. Você poderia fechar as duas mãos e pronto, você escolheu, jogou o número 0. E qualquer outro intermediário combinando os dedos das duas mãos. Muito bem. Então, vou estabelecer aqui como regra que você pode jogar quaisquer números de 0 até 10. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Correto? Então, são esses... Quantos números temos aqui? Bom, de 1 até 10 são 10, mais o 0 temos 11 números. Então vamos lá. A questão é, esse jogo é um jogo justo? Vocês acham que do jeito que está aí, está tudo ok? A gente pode jogar assim que vai ser justo o jogo? Ou seja, ninguém vai ser beneficiado? Não? Por que não? Tem mais par do que ímpar, exatamente. Bom, mas matematicamente, por que não é justo, né? Porque tem 11 números. Mas por que não seria justo com 11 números? Quem escolhe par tem mais chance de ganhar. Exatamente. Então, para estabelecer, então, ou seja, né, neste caso, de 0 até 10, a gente tem um problema. Se duas pessoas jogam ímpar, dá par. Se as duas jogam par, também dá par. Só dá par se uma joga ímpar e a outra par. Ou seja, né, quem escolhe par tem vantagem. Então, existem algumas maneiras de tornar justo o jogo. Uma delas é, aqui o Elito tinha citado de início, né, era fazer o jogo. Poderia fazer de 0 até 5. Ou uma outra possibilidade é fazer simplesmente de 1 até 10. Mas vamos analisar qual é a desvantagem introduzida, né? Em quantos por cento se tem desvantagem ao permitir os números de 0 até 10.
Ou seja, todos os dedos das mãos, incluindo manter as duas mãos fechadas. Então vamos ver. Então vamos fazer um jogo imaginário aqui entre dois integrantes. Primeiro vamos chamar de João. E o segundo vamos chamar de Zequinha. Então João e Zequinha vão jogar uma partida de par ou ímpar. Então, para analisar todas as possibilidades, a gente começa com o seguinte. João pode jogar 0, pode jogar 1, 2, etc. Então, vou colocar 3 pontinhos aqui para representar todas as outras possibilidades. Por fim, 9 e 10. Deixa eu ganhar mais um espaço aqui, colocando João e Zequinha mais para cima. Aí o que acontece? Para cada possibilidade de jogada de João, nós vamos ter as 11 possibilidades de jogada do Zequinha. Então, o João ele pode jogar 0, 1, etc. até 9 e 10. E o Zequinha, por sua vez, também ele pode jogar qualquer número de 0 até 10. De 0 até 10. E todas as outras possibilidades intermediárias. Então, para cada possibilidade de jogada do João, nós temos 11 possibilidades de jogada, de escolha de um número para jogar de Zequinha. Então, são 11 possibilidades para o João e para cada uma delas, 11 possibilidades do Zequinha. Então, qual é o total de possibilidades nesse caso? Acho que vocês já devem imaginar. 11 multiplicado por 11, porque cada uma dessas possibilidades, das 11 possibilidades do João, vão se ramificar em 11 possibilidades do Zequinha. Então, por exemplo, se o João jogar 0, ele tem 11 possibilidades ainda para o Zequinha. Mas se o João jogar 1, ele vai ter mais 11 possibilidades do Zequinha. Isso prossegue para cada possível jogada do João. Se ele jogar 9, mais 11 possibilidades para o Zequinha. Se ele jogar 10, mais 11. Então, o total vão ser 11 vezes 11 possibilidades. 11 vezes 11, 121. Certo? Bom, e como a gente pode capturar matematicamente ou modelar matematicamente esse jogo? De início a gente tem a noção do que é chamado experimento aleatório. Em geral, um experimento aleatório consiste em um experimento onde se tem diversas possibilidades e não é possível determinar com certeza qual será o resultado do experimento. Então, o melhor que você pode fazer no experimento aleatório é calcular probabilidade de certos resultados para esse experimento. Então, o experimento aleatório é aquele para o qual não se pode determinar com certeza qual vai ser a ocorrência. Por exemplo, se você jogar uma moeda e observar a face que aparece em cima, isso dá origem a um experimento aleatório. Probabilidade de cara, nesse caso, vai ser 50%, probabilidade de coroa, 50%. No nosso exemplo, vamos trabalhar de início com o nosso exemplo, o experimento aleatório consiste em é o jogo de par ou ímpar, Então, são todas as possibilidades de jogadas de João e Zequinha. Então, João e Zequinha jogarem
par ou ímpar. Bom, João e Zequinha jogarem par ou ímpar significa, de maneira mais clara, que João vai escolher aleatoriamente um número entre 0 e 10, inteiro entre 0 e 10, e Zequinha também. Isso dá origem àquela... Então, cada vez que esse experimento aleatório, né, de colocar João e Zequinha para jogar, jogando esse jogo de par ou ímpar, você tem um resultado, mas não é possível prever o resultado, porque você não conhece o pensamento do João nem o pensamento do Zequinha. Então, claro, se você é o João ou se você é o Zequinha, você pode prever qual vai ser a sua jogada, né? Você pode escolher sempre jogar 7, por exemplo. Sei lá, porque você tem um gosto especial pelo número 7. Mas, em geral, né, não há como prever, um observador externo não consegue prever o resultado. Bom, então, em face a um experimento aleatório, não se tem certeza sobre as ocorrências futuras desse experimento aleatório. Então, o que se faz de início para tentar entender o que pode acontecer, o que tem mais chance de ocorrer e o que tem menos chance de ocorrer, é estabelecido para esse experimento aleatório o que se chama de espaço amostral. Espaço amostral. No nosso exemplo, bom, eu estou fazendo aqui tudo em termos do nosso exemplo, mas vamos fazer diversos exemplos e logo deve ficar claro o conceito em geral, né? Eu vou começar sempre com exemplos para tornar mais simples de entender. Então, o espaço amostral é simplesmente o conjunto formado por todas as possibilidades. Por todas as possibilidades do experimento aleatório. No nosso caso, então, como é que a gente poderia escrever isso para o nosso primeiro exemplo? Então vamos escrever. Primeiro, é comum utilizar uma letra grega, que é chamada ômega, que eu acabei de escrever aqui. Essa letra grega se lê ômega. Parece uma ferradura, né? Então essa ferradura aí se lê ômega e o significado, e ela é utilizada para representar o conjunto de todas as possibilidades correspondentes a um certo experimento aleatório. E é chamado de espaço amostral, esse conjunto. Então, no nosso exemplo, como que a gente pode escrever matematicamente todas aquelas possibilidades que foram esquematizadas aqui no que é chamado, né, esse exemplo, isso que eu escrevi aqui é chamado de diagrama de árvore. A gente vai ter a ocasião de trabalhar bastante com diagramas de árvores, que ajudam bastante. Bom, por que é chamado diagrama de árvore, né? Porque cada setinha aqui é pensada como um galho de uma árvore que se reparte em outros galhos, enfim. Então, é chamado de diagrama de árvore, porque parece uma árvore. Muito bem. Então, como a gente pode escrever matematicamente, né, de maneira sucinta, concisa, todas essas possibilidades sem fazer esse desenho de um diagrama? Então, uma maneira é a seguinte: você vai
colocar entre parênteses as duas possibilidades de jogada. Então, por exemplo, o João pode jogar 0 e o Zequinha jogar 0. Vamos colocar entre parênteses o 0 do João, a esquerda do João e a direita do Zequinha. Então, 0, 0. Mas para não causar uma confusão, né, porque imagina que você escreve 1. Isso é um com um depois ou é um 11? Então, para evitar esse tipo de confusão, vamos colocar uma vírgula separando a escolha do Zequinha. Então, aqui é o João e aqui é o Zequinha. Então, tem uma vírgula separando as escolhas. Bom, e aí a gente pode prosseguir. A outra possibilidade, o João jogar 0, o Zequinha jogar 1. O João jogar 0, o Zequinha jogar 2. Bom, vocês já vão perceber que, como esse número de possibilidades é 121, eu iria demorar bastante se fosse escrever aqui todas as possibilidades, né? Então, vamos colocar 3 pontinhos para entender que as outras possibilidades estão subentendidas aqui. Bom, e quais seriam as últimas, né? O Zequinha, o João poderia jogar o número 10, por fim, ele joga de 0 até 10, né? O João poderia jogar o número 10. O Zequinha, então, por sua vez, ele pode jogar qualquer número de 0, 1, até, finalmente, 10, 10, que é a última possibilidade. Certo? Então, temos aqui a descrição matemática, o nosso modelo matemático, que é simplesmente um conjunto de início para o experimento aleatório, que é observar o jogo de par ou ímpar entre João e Zequinha. Bom, alguma dúvida, pergunta? Tá tudo tranquilo, fácil? Se for com 5 possibilidades, seria justo ou seria injusto para quem escolhesse o par? Com 5, no caso, do 1 até o 5? Ô, Pedro. Isso. Aí seria injusto, porque você teria mais ímpares, né? Você teria mais ímpares, não é? 1 é ímpar, 3 é ímpar, 5 é ímpar. 2 é par e 4 é par. Bom, já já a gente vai entender como calcular. A gente vai calcular também as probabilidades nesse caso. E vamos ver que aqui também é injusto. De 1 até 5 também é injusto. E de fato, você poderia colocar qualquer outra sequência, né? De 2 até 7, por exemplo. Alguém levantou a mão? Davi? Inclusive, de 0 até 10, teve uma discussão que repercutiu bastante, porque tem alguns jogadores, né, que fazem live, eles chegaram a um momento de discutir se o par ou ímpar ele era justo ou não. Eles levaram até uma pessoa que estava fazendo matemática para discutir. E aí eles passaram por esse método de fazer 11 vezes 11 por causa Uhum. do zero, né? E aí eles chegaram à conclusão de se era justo ou não. Sim, sim. Neste caso, vamos. Já tem a intuição de que é injusto, né? Porque você tem mais pares do que ímpares. Então, você teria. Exatamente. Já intuímos que é injusto. Agora a gente vai calcular exatamente o quão injusto é. E também a gente vai analisar em outros casos. E se eu colocar de 1 a 5? Será que fica ainda mais injusto ou fica menos? Entendeu? Então vamos analisar primeiro aqui de 0 a 10, mas logo a gente vai perceber como funciona em geral. E aí a gente vai ver quais são as opções que podem ser justas. Né? Então a gente tem essas 121 possibilidades, neste caso. E esse total de possibilidades. Aliás, né, eu lembrei, o Davi falou da discussão.
quando eu era criança e jogava esse jogo, né, com os meus amigos, sempre tinha discussão. Ah, alguém ganhava, por exemplo, alguém ganhava jogando a mão fechada, né, o zero. Ah, só que aí, digamos, ele apostou em par, o outro jogou a mão toda aberta, deu 5, ou perdão, jogou 4, digamos, e aí 0 com 4 dá par, e aí ele ganhou, o cara que ganhou, jogou 0 e apostou no par, né? Só que aí alguém falava, quem perdeu falava, mas o zero não pode. E aí gerava essa discussão, né? E claro, quem ganhava não ia reclamar, mas quem perdia, e aí tinha um zero no meio, falava, o zero não pode. Bom, então, neste caso aqui, melhor de três, né? Ô, Depois. professor, Oi? rapidão, também é muito famosa a discussão de quando, principalmente quando vai jogar futebol, né? Tira para o ímpar, Uhum. e os dois jogam zero e aí eles ficam na dúvida entre zero ser par ou zero ser neutro. E aí já teve Ah, essa discussão na minha sala também, bastante, né? Paramos uma aula de matemática para descobrir se era neutro ou se era par, né? E por fim, chegamos à conclusão. bom, então vamos abrir uma janelinha aqui para responder essa pergunta, essa questão, né? Primeiro. Deixa eu ver, eu acho que aqui vai ser suficiente. Então, a janelinha aqui é para responder a questão: o zero é um número par? Aliás, esse é um tipo de. Bom, esse é um tipo de questionamento que é muito comum em discussões tanto corriqueiras, bom, não exatamente o do zero, né? Outros tipos de questões. Quer dizer, questões do tipo, tal coisa é ou não é tal coisa? É ou não é de certo tipo? Eu acho, aí alguém diz, eu acho que sim, eu acho que não. E aí, no caso do zero, alguém poderia dizer, eu acho que zero é par. Eu acho que o zero é neutro. Eu acho que o zero é ímpar. Bom, ímpar talvez seja mais estranho ainda, né? Mas alguém poderia dizer seus argumentos e acha que é isso ou acha que é aquilo. Serve para qualquer tipo de discussão do tipo tal objeto é ou não de certo tipo. Então, para responder uma pergunta né, nesse estilo, a primeira coisa que você tem de estabelecer é qual é a sua definição. Neste caso, qual é a sua definição de número par? Então, o que você entende por um número ser par? Alguém tem uma definição de número par? O que é um número par? O que significa um número ser par? Um número Que divide par, por 2. Divisível por 2, né? Então, você pode utilizar. Um número é par, um número inteiro é par. Digamos, um número inteiro. Sempre que se faz uma definição, é comum utilizar uma variável para o objeto em questão, que está sendo definido como tendo uma certa propriedade, uma certa característica. Então, o número inteiro n. Então, bom, se vocês conhecem a escrita de número inteiro, você pode escrever isso aqui também como n pertencente a z. Se z significa o conjunto dos números inteiros. Mas o importante é o n aqui. Então, o número inteiro n, ou seja, n pertence a z, é par, vou colocar aqui em maiúsculas, se n dividido por 2 é um número também inteiro. Concorda com essa definição? Quer dizer, se você pegar esse número e dividir por 2 e der um número inteiro, ok, ele é par. Todo mundo concorda com essa definição? Tá tudo ok? concordo. Concorda, né? É o que a gente utiliza. Você pega lá o número e divide por 2 na sua calculadora. Se der par, ok. Aí vamos fazer
aplicar definição ao número 0. Ou seja, o que vamos fazer aqui é simplesmente utilizar a condição que delimita se o conceito de par é ou não aplicável. Qual é a condição? Dividir o número por 2 e ver se é um número inteiro. Se for inteiro, então o número em questão é par. Então vamos pegar o nosso querido 0 e dividir por 2. Quanto é 0 dividido por 2? Alguém sabe? 0. Pergunta: 0 é um número inteiro? Sim, então, né, pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, então nós estabelecemos que 0 dividido por 2 é um número inteiro, que é isso daqui. Conclusão. Então, por último aqui, conclusão. Pela nossa definição, 0 é um número par. Então, sempre que vocês entrarem numa discussão sobre se tal objeto é ou não de certo tipo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é qual é a definição para ser de tal tipo. E aí você analisa, o seu objeto em questão está na condição de ser desse tipo? Se sim, ok, ele é desse tipo. Se não, ele não é. Então, neste caso, concluímos que o 0, de fato, é um número par. Então, continuando agora, depois dessa janelinha para o 0, continuando o nosso espaço amostral, a gente já calculou o que é chamado o número de elementos. Então, o total de possibilidades de um espaço amostral a gente vai indicar sempre por n de ômega, n e o ômega, que é o conjunto de todas as possibilidades entre parênteses. Isso daqui representa o total de o número de elementos, ou o número de resultados possíveis. Resultados possíveis. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral, que é o número de resultados possíveis para o experimento aleatório. Neste nosso exemplo, né, 11 multiplicado por 11, ou seja, 121. Então, neste nosso exemplo, o número de elementos, 121. Muito bem. Agora, né, vamos considerar o seguinte. A gente já definiu as possibilidades do experimento aleatório. Agora a gente pode considerar o seguinte. Vamos considerar um que é chamado evento. Que é escrevi em verde antes, né? Agora, dado que você tem um espaço amostral, você pode considerar eventos nesse espaço amostral. No nosso caso, esse espaço amostral, que são os pares de números inteiros, e que cada número inteiro varia de 0 até 10. Então, um evento é um subconjunto do espaço amostral, só que, na verdade, não é qualquer subconjunto. No caso finito, sim, mas, em geral, não necessariamente. Para o qual
Então, é um subconjunto do espaço amostral para o qual se pode, pelo menos em princípio, calcular, porque pode ser muito difícil, né? Calcular a sua probabilidade. No nosso exemplo, o evento A pode ser o seguinte. João Bom, vamos colocar assim, João escolher apostar em par. Então, ou melhor, voltando ao início aqui, vamos determinar já de início que o João escolheu par. Quer dizer, ele apostou em par. Não apostou par. Consequentemente, Zequinha apostou ímpar. Então, vamos deixar estabelecido. Sempre um começa, né? Então, vamos colocar João apostou par, Zequinha apostou ímpar. Então, no nosso caso aqui, o João começaria, ele diria, eu aposto em par. E o Zequinha, consequentemente, iria ficar com ímpar. E aí o João ia jogar qualquer número de 0 até 10 e o Zequinha também. Então, nessa plataforma agora, em que o João já escolheu de antemão par e o Zequinha ímpar, vamos considerar o seguinte evento. João ganhar. Ou seja, vamos considerar, já subentendido aqui, que o João escolheu o par, né? O João é o espertão, começou com falar, eu escolho par. E minhas regras permitem de 0 até 10. Então, João ganhar. Esse é o evento. Bom, como que eu posso escrever isso em termos de elementos do conjunto? Quais são os casos em que o João ganha? Bom, ele pode ganhar se jogar 0 e o Zequinha jogar. Quais são os par com par ou ímpar com ímpar? Exatamente. Então, se o João jogar 0, o Zequinha, para ele ganhar, deve jogar 0 ou 2, etc., né? Números pares, até o... Qual seria? 0, 10, né? Por fim, o Zequinha pode jogar quaisquer outros números, 2, enfim, né? Se o Zequinha jogar agora, por exemplo, bom, são muitas possibilidades, né? De par com par, ímpar com ímpar. Então, as últimas seriam 10. Se o João jogar 10, então o Zequinha pode jogar 0, etc., até finalmente 10, 10. Então, aqui, todos os casos que eu escrevi aqui só tem pares, mas também tem os casos aqui ímpar com ímpar, né? Por exemplo, poderia ser 1, 1, João jogar 1, Zequinha jogar 1. Muito bem, esse é um evento. João ganhar é algo para o qual a gente vai finalmente tentar calcular a sua probabilidade. Então, vamos colocar aqui o nosso outro conceito básico, que é o conceito de probabilidade. Então, o que é uma probabilidade? Então, é uma maneira de associar a cada evento do espaço amostral um número. Então, a cada evento, vamos chamar de evento A, a cada evento A ou C do espaço amostral, um número P de C entre 0 e 1.
Bom, e esse número vai satisfazer certas propriedades que a gente vai discutir depois. Então, uma maneira de associar cada evento C do espaço amostral, quer dizer, cada evento C contido no espaço amostral, um número que vamos indicar por P de C, quer dizer, P no caso, se for A, é P de A, que é um número entre 0 e 1 e vai cumprir certas propriedades, que são propriedades naturais para ser uma probabilidade. Muito bem. No nosso exemplo, então, deixa eu mudar essa cor aqui. No nosso exemplo, a gente quer o quê? Probabilidade do A, que é a probabilidade de João ganhar. Que é igual a... Quanto será que vai dar isso? Bom, neste caso, antes de pensar em resolver, vamos voltar à nossa árvore e pensar o seguinte. Cada sequência de galhos aqui vai dar um certo elemento, no caso o primeiro sendo 0, 0, o último sendo 10, 10. Se eu escolher um elemento em particular, por exemplo, a probabilidade, o João jogar 0 e o Zequinha jogar 0, qual é a probabilidade? Um entre 121, ou seja, 1 dividido por 121, exatamente. Cada elemento tem a mesma probabilidade, porque não existe uma escolha predileta. A princípio, a gente não conhece a escolha predileta do João nem a escolha predileta do Zequinha. Então, admitindo que tudo aconteça de modo aleatório, cada elemento vai ter probabilidade, né? Não importa qual ele seja, vai ter probabilidade 1 sobre 121. Vou colocar um Wzinho aqui. Então, se aqui a gente tiver um W, probabilidade de W é 1 sobre 121. Uma maneira de você obter esse 1 sobre 121 é o seguinte: se você voltar na primeira, se você começar na primeira ramificação aqui, cada galho tem probabilidade 1 sobre 11, porque são 11 possibilidades, né? Então, cada númerozinho aqui que o João joga tem probabilidade 1 sobre 11 de ele jogar. Se você for agora para os outros galhos, né, da sua árvore, aqui e em todos os outros demais, cada galho vai ter probabilidade de 1 sobre 11 também. Então, quando você anda pelos galhos de uma árvore de probabilidades, você deve multiplicar as probabilidades. 1 sobre 11 multiplicado por 1 sobre 11, resultado 1 sobre 121. Ou, de outra maneira, você pode pensar que é uma possibilidade em 121 possíveis. E, portanto, como são todas igualmente prováveis, probabilidade 1 sobre 121. A gente vai ver que nem sempre cada possibilidade cada resultado possível de um espaço amostral tem a mesma probabilidade. Neste caso, sim. Cada resultado, né, de jogada tem a mesma probabilidade de ocorrer. Cada escolha tem a mesma probabilidade. Então, ok. Neste caso, o espaço amostral dito é equiprovável. Então, vamos colocar aqui espaço amostral finito equiprovável.
Então, significa que cada elemento do espaço amostral, ou seja, cada resultado possível, tem a mesma probabilidade. Bom, aqui o espaço amostral finito, quer dizer, tem um número finito de elementos, né? Depois a gente vai ver casos de espaços amostrais infinitos, mas por enquanto vamos trabalhar só com os finitos. Então, isso significa que se você considerar um certo, chamar de W um elemento do espaço amostral, então a probabilidade de W é simplesmente W dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Porque tem que ser a mesma, né? Oh, perdão, é 1 aqui. Então, em nosso exemplo, deu 1 sobre 121, porque né, o número de elementos é 121. Muito bem. Então, no caso de ter um espaço amostral finito equiprovável, a probabilidade de um evento vai ser o quê? Bom, cada elemento tem probabilidade 1 dividido por número de elementos do espaço amostral. Então, se você fizer um evento A com N de A elementos, a probabilidade dele vai ser o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso daqui é referido muitas vezes como número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Bom, mas aqui uma observação. Essa fórmula só vale no caso equiprovável. Nem sempre é equiprovável. Mas quando for, então vale essa fórmula. Vale apenas no caso equiprovável. Alguém ia falar? Tarik? Então, essa fórmula vale apenas no caso equiprovável. Bom, agora vamos finalmente aplicá-la ao nosso exemplo. Então, em nosso exemplo, a gente já tem que o número de elementos do espaço amostral é 121, certo? Agora falta o número de elementos de A, para a gente poder calcular por meio da fórmula P de A igual número de elementos de A dividido por número de elementos do espaço amostral, que no caso vai ser o número de elementos de A dividido então por 121. Qual o número de elementos de A? Bom, então as possibilidades são, vamos colocar aqui duas possibilidades. Melhor, três possibilidades, né? Duas, aliás, perdão. Par mais par igual a par. Ímpar mais ímpar igual a ímpar. Certo? Então, quais são as possibilidades para a ocorrência do evento A? Ímpar mais com ímpar igual a par. Né? Que corresponde a João ganhar e, portanto, o resultado da soma dar par.
Bom, você tem quantas possibilidades aqui? Par mais par ser par, tem quantas possibilidades? Bom, o par são 6, né? Para o João jogar e 6 para o Zequinha jogar. Então, 6 vezes 6, 36. O ímpar, são quantas possibilidades para o João jogar? São 5. Os números de 1 até 9, né? 5, 7... Não, perdão. 1, 3, 5, 7 e 9, né? Então, 5 vezes 5, 25. Somando esses dois números, então o total, número de elementos de A, igual a 36 mais 25, que é igual a 61, né? Então, a probabilidade de João ganhar é 61 dividido por 121. Se vocês fizerem na calculadora, então igual, ou numa planilha eletrônica, 61 dividido por 121. Vocês vão ter esse número aqui. Aproximadamente 50,41%. Então, a probabilidade de João ganhar é aproximadamente 50,41%. Bom, então o jogo dá uma certa vantagem para quem começa, e aí quem começa para ter essa vantagem deve escolher um número par. Só que essa vantagem é de apenas 0,41%. É o que tem depois da vírgula aqui. É apenas 0,41%. Então, de fato, embora o jogo não seja justo com essas regras, né, de você escolher números de 0 até 10, a vantagem que dá para quem começa a jogar, e escolhendo par, é de apenas 0,41%. Então, na prática, não faria tanta diferença, né? Mas tem uma pequena vantagem. O que seria problemático, mais problemático, é se fosse permitido apenas de 1 a 5. Então vamos colocar aqui uma outra análise, que é para o caso de ser de 1 a 5. E se fosse de 1 a 5, em vez de 0 a 10? Como seria a probabilidade do A? Bom, número de elementos de A dividido por número de elementos do espaço amostral. Neste caso, de 1 a 5, você tem o número de elementos de A dividido por 5 vezes 5, 25. Como calcula o número de elementos de A? Sempre daquela mesma maneira, par com par e ímpar com ímpar. Par com par vai dar, então, par mais par. São quantas possibilidades? Par mais par. Quantos pares tem? Tem dois pares, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. Tudo isso dividido por 25. Então, vai dar 4 mais 9 dividido por 25. Então, neste caso, a probabilidade de João ganhar, supondo que ele apostou em par, é 13 dividido por 25. Bom, se vocês calcularem aqui, 13 dividido por 25... Então, você tem
52% de chance. Então, no caso de ter de 1 a 5 em vez de 0 até 10, aí o aumento a desvantagem é de 2%, e já é um valor mais considerável. Dúvidas, perguntas, tudo entendido até aí?